Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com vocês. Hoje, dia 13 de abril de 2026, hoje é o nosso 8º dia de jejum para o dia de 21 dias para a nossa vitória. Vamos hoje ler o livro de João 8, a verdade que liberta. O capítulo 8 do Evangelho de João revela Jesus como aquele que oferece graça sem relativizar o pecado e a verdade sem perder o amor. Neste texto vemos o confronto entre a misericórdia de Cristo e a hipocrisia religiosa. E além de um dos ensinamentos mais profundos sobre liberdade espiritual. João 8 nos mostra que somente Jesus pode libertar o ser humano da condenação do pecado e da escravidão espiritual. Jesus confronta aqueles escribas, aquelas pessoas que ali estavam, que não tem pecado, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aqui a sabedoria de Jesus confronta essas pessoas, mas também aquelas que estavam em pecado. Jesus não é a favor da prática do pecado. No entanto, ele fala para a mulher: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aqui no livro 8, a mulher fala sobre a mulher do adultério. Jesus fala: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentado seus ensinava, e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Apondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio auto adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, é que dizes. Isso dizem eles, tentando-o para que o tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que tem entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até os últimos ficou só Jesus e a mulher, que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então aqui Jesus então aqui declara a essa mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essa cena revela que Jesus não aprova o pecado, mas oferece perdão em um novo começo, chamando a transformação de vida. Jesus aqui então vai confrontar aqueles líderes que se achavam realmente superiores a essas pessoas vai dizer a ela: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pois Jesus sabia que a intenção do coração deles era amar, e sabia que realmente eles não viviam aquilo que eles ensinavam para o povo. E é claro que Jesus também não aprova o pecado da mulher. Ele olha, vá e não peques mais. Ele confronta o pecado dela, mas ele declara sobre ela uma graça, um perdão, uma misericórdia. E esse é o nosso papel como cristão: é perdoar as pessoas, é realmente ter a graça de Deus em nós, a ponto de liberar o perdão, de liberar ali a misericórdia, não aprovar o pecado nunca, jamais. Essa não é a vontade de Deus, mas é isso que o texto nos ensina. A graça de Cristo não expõe para humilhar, mas para restaurar a graça do Senhor e para nos restaurar. Ele nos livra da condenação, mas também nos chama a abandonar o pecado, ou seja, deixar o pecado para trás,
A verdadeira graça sempre conduz à mudança de vida. A graça de Deus, ela vai nos conduzir a uma mudança de vida. Jesus nos acolhe como estamos, mas não nos deixa como estamos. Então é importante sabermos disso, que o Senhor ele vai nos acolher, mas ele espera em nós uma transformação, uma decisão realmente seguir a sua palavra, o seu evangelho. E esse é o ponto, e esse é o ponto. Quando vemos, quando vamos lendo aqui no texto, Jesus declara abertamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Ele afirma a sua origem é celestial e que o seu testemunho é verdadeiro, pois nem do Pai essa declaração revela que fora de Cristo e o ser humano permanece nas trevas espirituais, mas quem o segue caminha em luz, verdade e direção. Quando Jesus ele declara essa palavra, eu sou a luz do mundo, ele está ali declarando para as pessoas que ele é a solução do problema da humanidade. O mundo está em trevas, o mundo está perdido. Ele revela como a luz que ele realmente é a salvação, aquele que mostra o caminho, que ilumina o caminho até o Pai. Através dele é uma verdade que ele declara. Na realidade, ele está falando de si próprio. Então, quando ele fala isso, muitos religiosos da época não conseguem entender isso. E muitas pessoas também, com que autoridade ele falava isso. Com que autoridade ele ensinava essas coisas, porque eles não tinham o entendimento, porque eram cegos, estavam em trevas espiritualmente falando, e não conseguiam discernir que ali diante deles estava realmente a luz que o mundo precisava. Então, uma aplicação que podemos extrair desse texto sobre a luz é que se seguir Jesus significa viver uma vida iluminada pela verdade. Andar na luz implica abandonar práticas ocultas, mentiras e uma fé apenas aparente. A presença de Cristo revela cura e direciona, ou seja, andar na luz é muito mais do que você declarar que está na luz. Que está em Cristo é a você realmente demonstrar com as suas atitudes, com seus atos, que você realmente quer viver o Evangelho, que você realmente está se esforçando para caminhar na presença de Deus. Isso é um ponto importante que podemos aplicar em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.